Levou 35 anos para identificarem essa mulher, mas ainda não se sabe quem cometeu esse crime hediondo contra ela. Essas fotos são realmente assustadoras, mas eu vou te explicar o que é isso e como que saiu disso para uma identificação real. Em 28 de janeiro de 1981, John Chastain resolveu levar seus filhos para caçar pela primeira vez. Isso em uma floresta na Louisiana. Quando eles chegaram lá na área que ele queria começar a caçada, ele falou para que seus 2 filhos fossem na frente até um certo local e esperassem por ele. Pouquíssimo tempo depois, os 2 filhos saíram correndo e foram até o pai para dizer que tinham encontrado um corpo. Eles entraram no carro e foram direto para a delegacia para relatar o acontecido. Quando a polícia chegou, encontraram o corpo do adolescente que já estava em um avançado estado de decomposição. Eles precisavam divulgar aquilo para ver se conseguiam chegar até a identidade da garota. Então eles fizeram diversas recriações de argila, como essa que é a pior de todas, essa. Inicialmente a vítima foi reconstruída por argila, mas mais pra frente conseguiram fazer de uma maneira digital. E assim, durante muitos anos ficou a descrição da aparência dela. Foi vista que aquela garota foi esfaqueada 8 vezes e por isso ela faleceu, e a faca estava bem ao lado do corpo dela. Foi divulgado também alguns itens pessoais que ela estava usando no momento, como esse tênis, essa calça e esse cinto. Ao mesmo tempo que isso era descoberto, a avó de Carol Cole estava entrando em contato com a polícia. Ela já estava desaparecida há um tempo, eles sabiam disso, e ela, sabendo da história, perguntou se não poderia ser a neta dela. A polícia falou pra avó que não era a mesma garota, meio que de má vontade, eles nem investigaram direito. Então foi feito pra Carol uma reconstituição de argila também. Eu mostrei pra vocês anteriormente essa foto, mas ela só foi feita pra Carol e não necessariamente para o corpo que foi encontrado. A polícia divulgou essas imagens, mas não houve pistas, nenhuma notícia, nada. Nem se sabe ao certo por que fizeram essa representação de argila pra Carol Cole, se ela já tinha algumas fotos que foram fornecidas pela família. 35 anos se passaram e um detetive começou a trabalhar nesse caso. Ele fez uma página no Facebook só para essa história e começou a divulgar todas as informações que tinha sobre essa garota. A intenção dele era identificar essa mulher e saber o que aconteceu com ela. Em uma das pesquisas ele passou novamente pelo caso da avó, pelo caso da Carol Cole. Havia o DNA do corpo que foi encontrado e esse homem foi até a família da Carol para buscar o DNA deles e ver se era compatível. E foi certeiro, ela era a garota encontrada na floresta. A Carol tinha 17 anos na época, ela morava com a avó, mas depois de um tempo decidiu morar com a mãe no Texas. Foi quando ela começou a se envolver com coisas pesadas e ilícitas e foi mandada para a reabilitação. Muito frustrada, ela fugiu e até que ficou durante um tempo ligando para a avó para dizer onde ela estava, mas do nada as ligações pararam e ela desapareceu. A avó dela sabia que ela estava ali pela área de Louisiana e quando o corpo foi encontrado, ela fez de tudo para ver se era a neta. A polícia que falhou na época e disse que não era, que não tinha nada a ver. É aqui que as coisas começam a ficar meio bizarras. Henry Lee era um assassino em série que estava preso e confessou que tirou a vida dela. Mas a polícia não acreditou nele porque na época do desaparecimento dela foi visto que ele estava na Flórida, bem longe. E muitos criminosos desse tipo, quando são presos, tendem a dizer que cometeram crimes que não cometeram só para parecerem que são mais articulados, que fizeram muitas vítimas, então era certo que ele não tirou a vida dela. Isso nos leva para o nosso principal suspeito, o John Sisson, que apareceu no início da história. Lembrem-se que ele levou 2 filhos para caçar pela primeira vez e fez eles chegarem especificamente até o local onde o corpo estava. Em 2015 ele estava preso, não sei ao certo porque não achei essa informação na internet. Um dos filhos dele já tinha falecido, tinha tirado sua própria vida e a esposa dele também tinha falecido. Só sobrou um filho. Ele viria a falecer em 2016, mas antes disso acontecer, em 2015 ele foi entrevistado na prisão. Foi entrevistado por esse mesmo detetive que conseguiu descobrir a identidade da garota. Para esse homem, ele negou de pé junto ter algum envolvimento no caso da Carol. Ele falou que não sabia quem ela era, não tinha nenhum envolvimento, só achou o corpo e relatou para a polícia. Mas a filha dele, que ainda estava viva e que estava junto naquele dia, que encontrou de fato o corpo, teria uma outra história sobre o pai. Ela falou que uma garota teria sido levada até a casa deles pelo seu pai e teria ficado lá uns 2 dias até que ela chegou da escola certo dia e a menina já não estava mais lá. Ela falou que essa garota era uma caronista, ela pegava carona com pessoas aleatórias para chegar até o destino final. E o John era conhecido por dar caronas para pessoas que ele via ali na estrada porque ele era caminhoneiro. A filha dele também conseguiu levar o detetive até o local onde o pai dela supostamente teria pego a garota, onde encontrou com ela pedindo carona, deu carona para ela e levou ela para casa dele durante uns dias. E quando eles chegaram nesse local, era exatamente o mesmo lugar onde a Carol ligou para a avó dela pela última vez. Porque vocês lembram que eu falei que mesmo quando ela fugiu, ela ainda ligava para a avó para dizer onde estava? Naquele lugar tinha um telefone público. A filha dele disse também que ela não sabe sobre muitos detalhes sobre essa garota que o pai levou para casa porque eles mal podiam falar dentro de casa. Ela disse que o John era muito abusivo
e muito ruim com ela, o irmão e a mãe dela. Então eles nem questionavam o que ele dizia ou fazia. O John morreu no ano seguinte à entrevista, em 2016, e nunca falou que fez isso, nunca confessou nenhum crime. Não foi constatado que ele de fato fez isso com a Carol, mas eu acredito demais que foi ele. Assim como a filha também acredita, até porque, gente, ele era muito abusivo, muito ruim com a família. A filha dele falou que ele levou essa garota pra casa e seria o crime perfeito se ele saísse impune desse caso, encontrando o corpo, dando uma de bom samaritano, de bom moço, que levou os filhos pra caçar e mandou eles irem pra um exato local onde estava o corpo. Então, assim, não cola, tenho certeza que foi ele. A woman loves most. It's a man you can slap but can also stroke. Going in the wind as a patchy of the truth that is naked. It's verbatim. Basicamente, no dia 16 de janeiro de 2023, enquanto a Marlene Martins se gravava fazendo exercícios, porque ela gravava vídeos pra internet, TikTok, Instagram, o Alexandre Pinedo, que era o esposo dela, entrou no quarto e começou a discutir com ela por uma crise muito forte de ciúmes que ele tava tendo naquele momento. E no meio da discussão, ela até gritou pra que os vizinhos ajudassem ela, pra que fizessem alguma coisa, e um dos vizinhos chamou a polícia, mas foi tarde demais, porque nesse meio tempo ele pegou uma faca e matou ela. O filho dela, que tava jogando no momento da discussão, ele saiu do quarto pra tentar salvar a mãe, mas já era tarde demais. Quando a polícia chegou no local, ele disse que também queria se matar, mas ele não teve coragem. Eu vou postar o vídeo da confissão dele lá no stories do meu Instagram e num destaque assim eu vou fazer pra quem perder, porque senão eles derrubam o vídeo, porque é muito forte. Eles eram casados desde os 17 anos de idade dela e na delegacia de Borja, na cidade onde tudo aconteceu, já tinha registros de agressão contra o Alexandre Pinedo. Eles ficaram casados por 12 anos e a família dele e dela ficaram chocados com tudo que aconteceu, mesmo sabendo do temperamento forte que ele tinha. O Alexandre Pinedo está em prisão preventiva e não tem nenhuma informação de com quem o filho dele ficou. Hoje vim falar sobre o caso Sachira Camille, mais um caso triste e revoltante de feminicídio no Brasil. Sachira tinha apenas 19 anos e morava na Bahia, em Vitória da Conquista. Ela era universitária e cursava engenharia civil. 2 anos antes do crime, com apenas 17 anos, ela foi agredida pelo seu namorado da época, chamado Rafael Souza. Durante uma briga, ele deu uma cabeçada em Sachira. Seus pais a levaram à delegacia e ela solicitou a medida protetiva contra Rafael. Ela conseguiu essa medida, mas depois que ela expirou, não foi mais renovada. Aparentemente, Sachira e Rafael nunca reataram de fato o namoro, mas eles ainda mantinham contato. Até que no dia 15 de setembro de 2021, Rafael convidou Sachira para encontrá-lo. O encontro foi no bairro Lagoa das Flores. No local, Rafael dopou Sachira colocando remédio controlado no refrigerante que ela tomava. Logo depois, ele a esfaqueou no pescoço e no rosto. Mas de acordo com Rafael, ele não teria tido coragem de matar Sachira, então falou com seus 2 comparsas que já sabiam do crime e participaram do planejamento. Eles eram Marcos Vinícius e Felipe Guzmão. Felipe, que era de fato um amigo de Rafael, foi quem fez o intermédio e a conexão entre ele e Marcos. Rafael falou com Felipe que pediu um Uber para Marcos se dirigir até o local onde Rafael estava com Sachira. Marcos teria pego Sachira e a levou até o município de Planalto, que fica próximo à Vitória da Conquista. Lá, como ela ainda estava viva, ele a estrangulou até a morte com um mata-leão. Ainda na madrugada do dia seguinte, poucas horas depois do crime, Rafael foi à delegacia com sua advogada e confessou tudo. Além disso, ele entregou seus comparsas. Mas segundo Rafael, ele não sabia onde Sachira estava e sequer se ela estava morta ou não, já que ele não teria sido o último a vê-la. Seus comparsas foram presos e rapidamente confessaram seu envolvimento no crime. Com a confissão de Rafael, ainda se tinha uma esperança que Sachira pudesse estar viva, já que ele mesmo falou que não sabia. Mas Marcos encaminhou a polícia até Planalto, onde seu corpo foi encontrado. Além da morte de Sachira, eles planejavam vender o carro dela para que Rafael pudesse recompensar Felipe e Marcos pela participação no crime. O crime foi planejado durante 1 ano. Segundo Marcos e Felipe, eles sabiam do plano, mas não sabiam que a vítima seria Sachira, até porque eles conheciam ela. O crime foi considerado pego em flagrante, então eles foram rapidamente presos preventivamente. A família e amigos de Sachira ficaram obviamente arrasados com tudo isso e fizeram vários protestos pedindo justiça por ela. Em 2022, menos de 1 ano depois do crime, Felipe Guzmão ganhou liberdade provisória. Na época, foi alegado que ele não teve participação comprovada no planejamento do crime e sequer estava no local onde Sachira foi morta. Mas no começo desse mês ainda, março de 2023, a investigação comprovou que Felipe teve uma participação sim no crime. Então ele foi preso novamente.
Os criminosos seguem presos e não foram julgados ainda. O caso de Sachira permanece em segredo de justiça e não tem muitos detalhes disponíveis. Tudo o que eu falei aqui é o que está disponível em reportagens. Então pode ser que com a investigação os fatos novos tenham sido revelados, a motivação real do crime, e pode ser que eles tenham realmente mudado tudo que eu falei aqui agora e descoberto novas coisas. Por exemplo, não sabe-se até que ponto foi a participação de Felipe e de Marcos, se Felipe realmente só foi a questão intelectual e Marcos foi de fato quem matou Sachira. Eu acho que só terão mais revelações sobre o caso depois do julgamento. E foi isso. Um corte de cabelo salvou a vida dessa mulher que vocês estão vendo aí na foto, da mão de um dos maiores serial killers da história, que foi o Ted Bundy, que ele simplesmente matou 37 garotas, porém a própria polícia acredita que tenha sido muito mais, e hoje eu vou contar essa história dela, como que tudo isso aconteceu, e ela teve muita sorte. Esse caso aconteceu em 1972, no sul de Seattle. A Soltria estava tendo a vida dela normal, ela estava no ponto de ônibus aguardando o ônibus, obviamente, pra ir pra faculdade, quando o Ted apareceu com aquele Fusca dele clássico pra oferecer uma carona pra ela. E vale lembrar que eu sempre friso que é importante a gente saber que carona nessa época era um método de transporte muito comum e as pessoas aceitavam sem questionar nessa época. Ela aceitou a carona e durante o trajeto o Ted Bundy já deixou bem claro que ela não estava indo para onde ela achava que estava indo. E ele começou a fazer muito terror psicológico para ela, mandou ela calar a boca e por aí vai. Só que durante o trajeto ele percebeu que ela estava usando uma touca. Ele achou esquisito, pediu pra ela tirar. E quando ela fez isso, ele percebeu que ela tinha cortado o cabelo dela. A Soltria acredita que o Ted Bundy estava stalkeando ela fazia algum tempo. E ela tinha um cabelo bem comprido, castanho, igual a maioria das vítimas do Ted tinham. E ela tinha cortado o cabelo uma semana antes, na altura do queixo. E quando ele percebe isso, ele fala que não ia dar daquele jeito, e ele deixa ela na faculdade, ele empurra ela do carro e diz que ela tinha tido muita sorte aquele dia, e a Soltria só percebeu quem era esse homem anos depois, quando o Ted Bundy foi preso e acusado por todos os assassinatos que ele fez. Eu fiz um podcast onde eu contei a história completa do Ted Bundy, todos os detalhes, tudo que ele fez. O nome do meu podcast é Apenas um Podcast, está disponível em todas as plataformas digitais. Para quem quiser ouvir, os links estão na bio. É isso aí, obrigada!